Incerteza é a única certeza. Já disse algum filósofo aí que eu não faço mais ideia quem seja. Agora, é óbvio que a gente está vivendo num mundo de mudança, o mundo sempre foi de mudança. O que muda é que agora essas mudanças são muito mais aceleradas em diversas direções, né? Agora, se a mudança é inevitável, qual é o melhor momento? Qual que é a hora de mudar? É quando eu estou incomodado? É quando eu estou estagnado? É quando eu estou regredindo? É quando eu estou desconectado com tudo ao meu redor? Para falar de mudança, aqui no teatro, ninguém melhor do que o maior especialista em mudanças do Brasil. Marcelo, qual que é a hora de mudar? Cara, o melhor momento para mudar é quando você não precisar da mudança. Peraí, eu vou explicar isso aí melhor. Na verdade é o seguinte, muitas mudanças acontecem de maneira reativa ao que está acontecendo no ambiente, tá? Por exemplo, você perde o emprego, aí você tem que criar um negócio novo. Surge uma pandemia e você tem que fechar as portas do seu negócio e você tem que começar a vender por WhatsApp ou entregar por delivery, coisa que até então não fazia. Então existem muitas mudanças que acontecem e são mudanças altamente reativas. São aquelas parecidas com a mudança de um camaleão. O camaleão é altamente adaptativo pelo seu poder de mimetismo, mas ele precisa estar num outro ambiente, passar um tempo ali para adquirir a cor do novo ambiente. Eu acharia muito interessante se o camaleão tivesse a capacidade de prever para onde vai e mudar de cor antes, um poder que ele não tem. Mas nós deveríamos ter. Ou seja, nós devemos enxergar o que vem adiante e mudar em função do que vem. Então, quando eu digo que o melhor momento para mudar é quando a gente não precisa da mudança, é que quando a gente precisar efetivamente da mudança, a gente está atrasado. Por exemplo, qual é o melhor momento para cuidar da sua saúde? É quando você tem saúde. Quando você não tem saúde, qualquer mudança que você fizer nos seus hábitos alimentares ou hábitos de vida saudável que sejam, eles vão ter uma consequência que pode ser uma sequela ou eles terão mais trabalho de serem incorporados na sua rotina. Enquanto que se você mudar algo quando você tem saúde e adquirir novos hábitos mais saudáveis, aquilo vai evitar que você fique doente. Então eu diria para você e para qualquer pessoa que venha a pensar nesse assunto, analise o que vem adiante, que eu ainda não preciso agora, mas que eu posso precisar. Aí eu já começo a me adaptar, me reinventar para que eu esteja preparado para o que vem lá adiante. Faz sentido ou ficou meio confuso? Todo sentido do mundo. E eu acho, inclusive, posso tentar transplantar isso para o mundo corporativo, das empresas, né? Porque a gente está vendo uma era em que o pequeno come o grande, né? Não é mais o grande que come o pequeno, né? É o ágil que come o lento, não é? E uma coisa que eu observo é que existe muito essa pressão pela disrupção. Qual é a disrupção da moda? As empresas se sentem ameaçadas, né? Porque hoje em dia quem ameaça a empresa não é o concorrente dela. Era muito fácil quando era um concorrente, porque ela sabe sobre qual cartilha reza o concorrente. Agora pode vir de uma plataforma, de dois moleques de piercing na orelha numa garagem na Califórnia. Ou seja, o inimigo virou uma coisa difusa, assim. E sempre se fala nisso, quando fala de mudança, fala de exemplos tipo a Kodak, que ela não soube mudar, se reinventar, né? E isso é muito complicado, porque quase sempre essas mudanças, elas implicam uma espécie de morte de si mesma, não é? E eu criei um termo que chama autofagia inteligente, que eu diria assim, a empresa do futuro, ela vai ter que fazer uma autofagia, que a princípio não parece inteligente, que é você engolir você mesmo, mas de maneira inteligente. Se a gente analisar a Amazon, que é a maior varejista eletrônica hoje do mundo, ela já sabia o que tinha acontecido com a indústria do MP3, com a indústria fonográfica, que o MP3 basicamente dizimou a indústria fonográfica. Sim. E ela foi a primeira a lançar e incentivar o livro digital. Ou seja, antes que alguém fizesse isso, antes que alguém fizesse disrupção com a indústria de livros, ela falou, se alguém tiver que fazer disrupção, que seja eu. Então ela lançou o Kindle, ela incentiva, ou seja, ela tomou a frente. A Apple, quando lançou o iPhone, no fundo ela matou um produto ultra lucrativo que ela tinha, que era o iPod, aqueles tocadores de MP3, porque o iPhone já tinha um iPod dentro dele, né? Ou seja, é uma autofagia mais inteligente, é quase um processo evolutivo de seleção natural, de substituir. Então, para a empresa, acho que também vale isso, né, Marcelo? Ou seja, mas se você espera algum concorrente melhor surgir e acabar com o seu mercado, aí você já está atrasado. Ou seja, ela fez tudo isso antes que o mercado dela tivesse ameaçado. Então o desafio é esse, cara, é trabalhar pela sua própria obsolescência. Parece contra-intuitivo isso, né? Mas a lógica é muito estranho, mas a lógica é essa. Por exemplo, todos os negócios um dia vão morrer. Aquele tipo de prestação de serviço, aquele produto, ele deixará de existir mais cedo ou mais tarde. Então, já que vai surgir um produto ou um serviço que vai substituir o seu, por que não você mesmo ser o dono desse novo produto, desse novo serviço? Só que isso tem que ter muito desapego.
tem que ter duas coisas. Primeiro, tem que ter uma capacidade de enxergar o amanhã. Claro. Você que também é tão vintage quanto eu deve se lembrar lá dos Thundercats, onde ele usava o olho de Tandera. E é isso aí, tem que ter a visão além do alcance. Você tem que enxergar além, você tem que olhar o que as pessoas não estão enxergando. E a outra tem que ter desapego. Porque se você se prendeu numa fórmula de sucesso e você continua repetindo ela o tempo todo, porque ela é uma fórmula de sucesso, aí sim está o risco. Hoje, empresas quebram justamente por terem eficiência operacional, por estarem fazendo cada vez melhor o que sempre fizeram. Só que, de repente, o que o mundo quer não é mais o que ela sempre fez. Então, nós precisamos mudar antes da mudança vir gritando, pedindo, muda agora, porque é urgente.